Todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema do nascimento do Espírito até a sua perfeição. Uma mensagem de um amigo espiritual. Deixem seus likes, comentem nossos vídeos, compartilhem nossos vídeos. Esses ensinamentos são muito bons para todos que querem fazer uma reforma íntima e melhorar as suas vidas com o decorrer do tempo. Claro. Vamos ao tema. Do nascimento do Espírito até a sua perfeição. Mensagem de um amigo espiritual. Um dia, uma grande chama saiu faíscas. Cada faísca foi para determinados lugares. Aqui na Terra, cada faísca veio estagiar primeiramente nos minerais, depois nos vegetais. Nesses estágios, as faíscas assimilaram as sensações. Ainda não tinham consciência de si, mas carregavam interiormente o potencial, não o conhecimento da grande chama. O que isso significa, gente? Um dia, de uma grande chama, ou seja, de Deus, saiu faíscas, que somos nós, somos os fragmentos de Deus. Cada faísca foi para determinados lugares, ou seja, para determinados planetas, para determinados reinos. Aqui na Terra, cada faísca veio estagiar, primeiramente nos minerais, depois nos vegetais e etc., nos animais, até chegarmos na forma humana. Ou seja, o átomo que hoje em dia está numa pedra, esse mesmo átomo vai um dia tomar consciência de si, vai passar por diversos reinos e tomar consciência de si, se transformando num espírito humano. Nesses estágios, as faíscas assimilaram as sensações. Ainda não tinham a consciência de si, mas carregavam interiormente o potencial, não conhecimento da grande chama. Isso significa, gente, que nós, num determinado tempo, nós não temos consciência de si mesmos. Nós carregamos interiormente, dentro de nós, o potencial, mas não os atributos, os conhecimentos, a experiência do todo de Deus. Depois estagiaram nos animais, diversos tipos, desenvolvendo então as emoções, ainda instintivas, e alguns fragmentos de inteligência. Então nós, como espíritos, saímos do fragmento, vamos dizer assim, do átomo, estagiamos nos reinos vegetais, animais, nos reinos minerais, vegetais, animais, até nos transformar, chegarmos no reino humano e termos então consciência de si mesmo. Nesses outros reinos, nós desenvolvemos emoções, instintos e fragmentos da inteligência. Com isso, começaram a desenvolver uma consciência de existência. Ou seja, nesses reinos, nós começamos a desenvolver uma consciência de existência individual. Nessa escala existem alguns animais mais evoluídos que os outros. Ora, nós vemos no dia a dia que existem animais que têm uma evolução, que têm um sentimento, uma inteligência maior uns que os outros, dentro da mesma raça, do mesmo reino, por assim dizer. Depois, as faíscas, que somos nós, com mais evolução, passam para o reino humano. Como eu disse, nós passamos dos reinos até chegarmos ao reino humano, onde tem muito mais consciência de existência de si e da grande chama. Quando nós adquirimos ou chegamos no reino
hominal, né, no reino humano, né, nós temos mais consciência de nós mesmos, da nossa individualidade e mais consciência do todo, de Deus. Temos consciência que temos uma ligação com esse todo. Nesse estágio, vivendo numa dualidade, onde as faíscas, ou seja, nós, se descobrem como parte da grande chama, ou seja, nós somos parte do todo, nós não somos o todo. Por quê? Ao mesmo tempo, volto ao exemplo do nosso pai, nós carregamos o DNA do pai, mas não os atributos, a experiência do pai. Nós temos parte do pai, mas não somos o pai. Então, descobrimos como parte da grande chama. E, ao mesmo tempo, nos confundimos com os instintos adquiridos e enraizados, acreditando também que muitos desses instintos fazem parte da faísca e da grande chama. Então, muitas vezes nós acreditamos que os instintos e as negatividades que existem em nós, o ego em desequilíbrio, faz parte de nós ainda. Porém, isso pode ser mudado. Continuando a leitura. Nessa época, existe uma grande confusão, pois a faísca quer voltar à grande chama, mas ao mesmo tempo quer ficar preso aos instintos e ilusões criadas com a descida da grande chama. Quando nós descemos, vamos dizer assim, né, usando como simbologia, quando nós descemos de Deus, nós nos sujamos. Sujamos com ego em desequilíbrio, vaidade, orgulho, egoísmo, né, ambição, ostentação, raiva e várias coisas. Mas chega um momento em que nós queremos voltar ao seio do Pai, voltar, nos religar de novo à fonte criadora. Mas mesmo assim, nós ainda estamos presos aos instintos. Por isso ficamos nessa dualidade. Muitas vezes nós não queremos largar os instintos, não queremos largar a vaidade, o ego, o egoísmo. Nós ainda nos sentimos presos. Mas isso faz parte de um período, de uma fase de evolução ainda. Continuando a leitura. A grande chama, ou seja, Deus, sempre manda outras faíscas maiores, ou pequenas chamas para ensinar as outras faíscas. Quem são essas faíscas maiores? Quem são essas pequenas chamas? São os avatares. Por exemplo, Jesus, Buda, né, Sai Baba, vários espíritos que já alcançaram um nível de evolução tal que se sentem ou já estão mais conectados, mais religados ao Pai, ou religados à fonte. Algumas faíscas, que somos nós, se destacaram e começam a se desprender dos instintos criados com os estágios na descida, aumentando a consciência de que faz parte da grande chama. E assim essas faíscas viravam pequenas chamas já prontas para auxiliar outras faíscas. Isso significa, meus irmãos, que todos nós vamos nos desprender dos instintos, do ego em desequilíbrio, vamos nos desapegar de toda a materialidade e vamos nos descobrir cada vez mais com a fonte, nos desprendendo da revolta, do egoísmo, do orgulho, etc, etc. E aí nós vamos estar aptos a ensinar, a exemplificar. Nós também vamos ser chamados de Cristos, por assim dizer, de iluminados, etc. Mas isso é no tempo certo.
Por enquanto, nós estamos vivendo uma outra fase. Continuo. Nesse processo de descida e retorno, cada faísca agrega na grande chama. Ou seja, quando nós descemos e subimos, né? Quando nós descemos da fonte e evoluímos, nós vamos agregando a essa fonte e fazendo com que a própria fonte se expanda cada vez mais, em perfeição. No começo, cada faísca é pura, mas sem consciência. Ou seja, no início, nós somos puros, porém, não temos consciência. Conforme o processo de crescimento, as faíscas se transformam em chamas e depois de se sujar pelo processo, elas se tornam mais conscientes e puras, conquistando papéis importantes junto à grande chama, junto ao todo, em auxílio das novas faíscas criadas, pois a grande chama, ou seja, o todo, a fonte, nunca deixará de soltar faíscas de luz eterna. Ou seja, isso quer dizer, gente, que cada vez que nós vamos evoluindo, nós vamos querendo auxiliar. Isso é um sentimento natural. Quanto mais evolução, mais você quer ajudar ao próximo. E quanto mais evolução, né, quanto mais próximos, quanto mais religados à fonte, a Deus, mais nós vamos querendo ajudar as novas criaturas que Deus não para de criar. Espero que todos tenham gostado, espero que tenha servido de esclarecimento para muitas pessoas, né? Que todos tenham gostado. Muita paz a todos.